pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais uma aula gelada aqui nesse canal. Hoje tive que vir da aula de luva, de casacão, porque tá fazendo um frio danado aqui no Rio Grande do Sul. Vejam só, 4 graus aqui na minha cidade, não sei se dá pra enxergar aí muito bem. Agora é recém 9 horas da noite com sensação de menos ainda, mas a gente não pode deixar de trazer conteúdo aqui pro canal. E hoje vou ensinar pra vocês como trabalhar com esses círculos de progresso utilizando HTML, CSS e JavaScript. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, acabei de abrir o nosso exemplo e vejam só que bacana. Se eu colocar aqui 50, que vai ser 50%, mandei enviar, vejam só a animação. Se eu colocar agora 77%, olha só, 77%. Agora se eu zerar, vai zerar aqui o meu círculo. Se eu colocar 100% agora, olhem só que bacana que são esses círculos de progresso. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Então eu já abri um novo arquivo aqui, index.html, já vou abrir a minha estrutura aqui, HTML simplesmente com ponto de exclamação, vou dar um título, círculo de progresso, então círculo de progresso, pipe GN, Gustavo Neitz, né? Então já venho aqui, atualizei a página, vejam só, círculo de progresso pipe GN, e já vou colocar esse H1 prof Gustavo Neitsky, beleza? Então aqui dentro do body, H1 Gustavo Neitsky, show de bola, já vamos indo, vamos atualizando, já vamos vendo o resultado, né? Mas já posso colocar também esse input e esse botão, então colocar simplesmente um input bem simples mesmo, input type number, né? Pois não é texto, name não precisa e ID também não precisa, só vou colocar um placeholder, digite um número. Agora sim, já salvei, vejam só que já tem meu input e simplesmente agora falta colocar esse botão enviar. Então, através de uma tag button, já consigo colocar o meu enviar, beleza? Já tenho aqui toda a estrutura completa, basta agora eu trabalhar aqui com o nosso círculo em si. E para isso então, eu vou vir aqui no meu código e vou colocar duas divs, uma aqui vai ser .box e a outra vai ser .box hífen circle. Beleza? Círculo dessa maneira aqui. E vou já criar um SVG aqui dentro. Mas, Gustavo, o que é SVG? SVG é Scalable Vector Graphics. Ou melhor ainda na tradução, gráficos vetoriais escaláveis. Pois é, pelo nome não dá para entender muito bem para que ele serve. Mas eu tenho uma colinha que pode ajudar, olha só. Ele é basicamente um formato de imagem vetorial suportado pelos navegadores e que pode ser animado ou modificado tanto com CSS quanto com JavaScript. E é isso que nós precisamos. Então vamos para a prática que isso aqui fica mais fácil de entender. Posso abrir minha tag dessa maneira aqui, muito bem, já vamos fechar ela aqui no final. E dentro da minha tag SVG, eu posso desenhar dois círculos. Então vou desenhar meu primeiro aqui, ó. Circle, dessa maneira, posso duplicar essa minha linha, beleza? Dupliquei. E agora eu posso definir uma altura e uma largura aqui para o SVG. Então vou colocar uma largura de, pode ser 100 pixels mesmo. Então vamos fazer um quadrado. 100 pixels para a largura e 100 pixels para a nossa altura. Muito bem. Dessa maneira aqui, 100 pixels. Só deixa eu arrumar aqui, muito bem. E agora para o meu primeiro círculo, eu vou dizer que ele vai ter um raio, sei lá, 70. Beleza? Dei um raio 70 aqui para o meu círculo. Veja que eu já tenho o meu primeiro círculo. Só que ele está exatamente com o centro dele no vértice do meu SVG. Vejam que vai ficar um pouquinho melhor de entender se eu colocar um style background color red para o meu SVG. Vejam que o meu SVG é esse quadrado, esse retângulo aqui em vermelho. E o meu círculo ele está com o centro dele exatamente no vértice aqui do meu SVG. Mas agora, se eu vier colocar um CX70, então 70, ele vai andar na horizontal, no eixo X, 70 para o lado. Se eu fazer o mesmo agora no eixo da vertical, no eixo Y, então CY70, vejam que ele vai descer 70 agora. Atualizei, vejo que ele já desceu. E agora eu posso até apagar essa largura e essa altura e esse style, pois era só para vocês entenderem o que é exatamente esse CX, esse CY e esse raio. Eu também posso colocar uma cor através de um fio. Olha só, fio, dessa maneira aqui com dois L's, vou colocar uma cor red. Vejam que a gente vai dar uma cor vermelha aqui para o meu círculo. E eu também posso já colocar uma borda através de um stroke aqui, vou colocar black, então vai ser preto, e vou definir que a largura dele, stroke width, vou colocar 3.
dessa maneira aqui, vejam só que nós já temos uma linha bem pequenininha aqui em preto, uma borda em preto. Só que eu acho que tá muito fino, será que eu errei alguma coisa? Ah, faltou o D aqui, ó, width. Beleza, atualizei, vejo que já aumentou um pouquinho. Se eu colocasse lá 10, vamos colocar 10, vejo que já aumentou bastante. Vejam que ele aumentou bastante e até chegou a sair do local em que ele se encontra. Então eu já posso tirar essas definições aqui, eu só mostrei para vocês saberem que existem essas possibilidades. E vou copiar essa estrutura para o meu segundo círculo e um está sobrepondo o outro aqui. E agora o próximo passo, vamos trabalhar com esse número aqui. Então eu vou criar uma div aqui dentro do nosso box chamada number. Então ponto number, já criou a minha div com essa class e vou colocar um H2 70%. Muito bem, já temos toda a nossa estrutura HTML finalizada. Com isso já conseguimos partir para o nosso CSS. Então vou abrir aqui logo após o nosso title a nossa tag style e vou definir que o body ele vai ter uma font family Arial. Então font family Arial, show de bola, já ficou um pouquinho melhor a nossa família da fonte. E já engatando, vamos colocar a mesma cor de fundo para os dois exemplos. E eu vi que eu coloquei, fiz besteira aqui, ó, coloquei Arial, mas na verdade é uma outra fonte. Vejam que tá um pouco diferente. Então vamos arrumar aqui para Courier, se eu não me engano, Courier New, e vamos colocar essa cor do fundo, que é um background color Cornflower Blue. Agora sim, vejo que nós temos a mesma font family nos dois exemplos e a mesma cor de fundo. E partindo para o próximo passo, vamos centralizar essa nossa div box. Então eu tenho aqui minha div box, vou chamar ela simplesmente através de um ponto box. E vou dar um position absolute, inclusive já mostrei várias vezes essa forma de centralizar aqui no canal. Então position absolute para ela ocupar apenas o espaço dela mesma. Um top 50%, left 50% também. E um transform translate, menos 50%, vírgula, menos 50%. Veja que eu atualizei, já temos a nossa div centralizada. Feito isso, vamos colocar essa cor de fundo que é meio transparente. Então eu consigo fazer isso através de um background RGBA, que agora nós vamos ter o alpha ali no final. Vou zerar o vermelho, vou zerar o green, vou zerar o blue. E agora vejam que o nosso alpha, se eu colocar 1, ele fica 100% preto. Olha só, se eu colocar 0, ele fica 100% transparente. E se eu colocar 0.6, ele vai ficar no meio termo, vai ficar um pouco transparente. Veja que ficou bem bacana. Posso também arredondar essas bordas com border radius 5 pixels. Vejam só que já arredondou um pouquinho nossas bordas. E posso dar também um espaçamento entre os elementos. Aqui, padding, pode ser 15 pixels. Então, esse padding é o espaço entre o elemento e a borda. O nosso próximo item para trabalhar com o nosso estilo agora é o SVG. Então, ele se encontra dentro dessa class Box Circle. Então, Box Circle e SVG. Eu posso definir uma largura de 150 pixels, beleza? Uma altura de 150 pixels. E eu vou colocar também uma position relative, beleza? Então, para ficar relativo aqui dentro, só deixa eu arrumar. Relative, muito bem, nosso SVG já está concluído e vejo que está começando a ficar bem parecido os nossos dois exemplos. E agora finalmente vamos trabalhar com o nosso círculo, enquanto isso a temperatura aqui está bem baixa, né? Mas vamos lá, vou chamar aqui minha tag circle, vou definir uma largura de 150 pixels, uma altura também de 150 pixels, olhem só o resultado, tá ficando bem bacana. Vou colocar também um fio none, lembre que eu mostrei anteriormente esse fio? Esse fio é a cor de fundo, então vou colocar none para ele, vejam só que já ficou transparente. Vou definir também uma borda, então um stroke, passando o stroke, qual que é a cor? Eu vou deixar black e a largura da nossa borda eu vou deixar 5. Vejam só como é que já está ficando. Acho que ao invés de 5 eu vou colocar 10, então acho que vai ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais parecido. E já podemos descer um pouquinho aqui na diagonal o nosso círculo. Consigo isso através de um transform, translate 5 pixels no eixo X e 5 pixels no eixo Y. Vejam só que já ficou muito melhor do que estava antes, não é mesmo? E agora nós vamos trabalhar aqui com o nosso stroke Dash Array. Isso aqui é muito bacana, pois ele é muito utilizado para criar linhas tracejadas. Então, quanto maior for o número, maior vai ser o espaço entre cada um desses elementos. Se eu colocar agora 30, vejam só que já vai aumentar um pouquinho mais. Se eu colocar 50, vejo que já aumentou mais. Vou colocar 100.
Beleza? Tá, Gustavo, mas qual que é o objetivo? Nós temos que... Não podemos deixar nenhum espaço aqui sobrando. Então eu vou colocar 200. Então, 200. Já ainda tem espaço. Vou colocar 400. Vamos dobrando. 400. Ó, 400 tá quase fechando. Vou colocar 420. Então, 420. Tá quase fechando ainda. Vou colocar 430. Beleza? 430. Ainda falta um pouquinho. Então, vamos tentar 440. 440, vejam que agora sim nós completamos e não tem nenhum espaço entre os elementos. Então, feito isso, nós já podemos partir para o próximo item, que é o nosso Stroke Dash Offset. Ele é muito bacana, que com ele nós conseguimos especificar a distância entre o início do traço e o fim. Então, se eu colocar um 15 simplesmente, vejam só que ele já voltou 15. Se eu colocar, sei lá, 50, ele já voltou 50. Então, como é 440 aqui, eu já vou colocar 440 direto, que ele vai voltar aqui para o início. Isso aqui pode ter ficado um pouquinho de dúvida, então pense comigo, se eu colocar 400, digamos que ele tenha voltado 400. Se eu colocar 300, vejam só, digamos que ele voltou 300. Se eu colocar exatamente esses 440, vejam que ele vai zerar, pois ele andou 440 aqui com o nosso Dash Array e ele voltou 440, vocês podem passar dessa maneira, com o Dash Offset. Tá, mas pra que isso então? Isso aqui é pra gente conseguir manipular a nossa animação posteriormente. E agora vamos trabalhar com o nosso primeiro círculo. Vejam só, como é que eu faço pra chamar ele? Basta simplesmente colocar só tag, que é circle, 2 pontos, nth tilde 1. Então dessa maneira ele vai pegar o primeiro elemento, o primeiro o quê? Primeiro filho. E pra ele eu vou definir um stroke dash offset 0. Então, se ele voltou 440, agora ele vai andar lá pro 0. Então, ele vai completar tudo. E eu vou dar aqui essa borda, vai ter uma cor, deixa eu ver. Então, stroke, 2 pontos, gray, que vai ser um cinza. Então, veja que nós já temos esse cinza e aqui tem um cinza um pouquinho mais escuro. Então, vamos ver se a gente não consegue um pouquinho mais escuro. Vamos ver aqui em cima dele e vamos pegar esse RGB aqui. Beleza? Agora sim vai ficar um pouquinho mais parecido. E agora, partindo para o próximo passo, não, só pera aí que ficou bem mais escuro. Vou colocar um pouquinho mais claro, vamos voltar um pouquinho aqui. Vou colocar esse 102, 102, 102. Vejam que agora já melhorou bastante. E vamos trabalhar com o nosso segundo círculo, que é ele sim que vai ter animação. Então vou dar o Ctrl C, Ctrl V aqui no nosso círculo. Vou definir que agora vai ser o 2. Vou dar uma cor da borda, pode ser de Dodger Blue, então, que é um azulzinho bem bacana. E vou colocar aqui 70. Beleza? Vejam só que nós já temos 70 aqui nesse nosso segundo círculo. Só que para esse 70 ficar como se fosse 70%, vejam que ele não tá 70%. Se eu colocar 50, vejam que ele não tá na metade. Ele tá bem diferente. Eu tenho que fazer um cálculo aqui para ele, que vai ser uma regrinha de 3 bem simples. Então eu até abri o nosso amigo Punch para mostrar para vocês essa regrinha. Vejam que se 100% é 440, então vou colocar aqui na tela. Se 100% é 440, quanto que vai ser 70%? Então, 70 vai ser quanto? Esse cálculo aqui, pessoal, é bem simples de fazer e é isso que nós vamos precisar colocar aqui nesse nosso Dash Offset do nosso tilde 2, do nosso círculo. Então, o cálculo é bem simples, basta eu colocar 70 vezes 440 dividido por 100. Muito bem, então 308 é o equivalente a 70%. Então, se eu voltar aqui no meu código e colocar 308, né, que é o nosso número, vier aqui no meu exemplo, vejam que agora nós já temos o 70%, só que ele está sendo representado pela parte mais escura. E eu quero o contrário, eu não quero que 70% seja pela parte escura, e sim pela parte azul, que começa aqui. Então, vou voltar aqui no meu código e agora vou colocar um calc. Então, ele vai calcular 440 menos esse 308. 440, que é o total, né? Menos 308. Vejam que agora sim, já temos exatamente 70% sendo representado pela bordinha azul. Mas agora, se eu quiser 50%, como é que eu faço isso? Então, eu vou abrir minha calculadora, vou fazer o cálculo. 50 vezes 440 dividido por 100. Muito bem, vai ficar 220. Vamos voltar aqui no meu código, vou colocar 220
isso aqui tem que ficar exatamente na metade, sendo representado por 50%. Muito bem, deu certo e já está funcionando o nosso círculo. E o bacana vai ser depois com o JavaScript, onde nós vamos poder colocar a porcentagem que eu quero, e ele já vai dar aqui, ó, 20% ou 50%, já estamos chegando aqui no JavaScript. Falta pouco. E por último, a última coisa que nós temos que fazer no CSS é colocar esse número dentro desse círculo. Então vejam que eu tenho aqui uma class number, beleza? Então eu vou chamar aqui, ó, ponto number, dessa maneira. Eita, laia. Ponto number, muito bem. Vou colocar uma position absolute, né, para ele ocupar o espaço dele mesmo, que é absolute. Vou definir um top 0, então top 0. Vou definir também um left 0, left 0. Vou colocar uma largura de 100%, uma altura também de 100%. Vamos ver o resultado, vejam só que já está aqui. E eu vou definir agora um display. Então, display flex, beleza? Vejam só a diferença, não deu nenhuma praticamente. Justify content, então Justify content center, vamos ver a diferença aqui, já centralizou um pouquinho mais. Agora, align itens center novamente, já tá ficando bem bacana. Basta colocar apenas um color, que vai ser a cor da fonte, branca. Muito bem, e o nosso número já está centralizado. E um detalhe, vejo que os nossos dois exemplos já estão bem parecidos. A única coisa que muda praticamente é que essa fonte aqui está um pouquinho maior que essa, mas não tem problema algum. Já vamos partir então para o JavaScript. Vamos colocar a mão na massa aqui, eu já posso abrir o script logo após o nosso body. Vou criar já uma function chamada go. Beleza? Então, quando eu clicar naquele botão, quando eu clicar lá em enviar, quando eu clicar nesse botãozinho aqui em enviar, eu quero que ele chame essa função go. Basta eu vir aqui no botão e colocar aqui com um clique nesse botão, então on click, ele vai chamar a minha função go. Muito bem, já está chamando, eu posso até dar um alerta aqui, ó. Então, alert go. Beleza? Vou dar um textinho go lá no nosso alerta. Cliquei, vejam só que já deu o alerta, então eu já sei que ele está chamando exatamente a minha função corretamente, né? E agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável circle, então vai ser o nosso círculo, né? Circle, muito bem, e eu quero que essa variável armazene o nosso círculo de animação, que é o nosso segundo aqui com a bordinha azul. Então eu vou definir um ID para esse círculo, então ID circle progress, que vai ser o progresso do nosso círculo, e vou pegar esse elemento através de um document.charSelector, e para pegar por ID, basta simplesmente passar um jogo da velha e o seu ID. E a segunda variável vai ser o número. Então aqui eu vou colocar um ID também nesse input number, né? Pode ser number. Então number progress, pode ser number progress. Vou criar a mesma estrutura, então var number igual a document.querySelector. Qual que é o nome lá do meu ID? O nome do meu ID é number progress. Então eu vou passar aqui o number progress e vou passar também para ele pegar o nosso valor. Então dessa maneira eu já estou pegando o meu círculo e já estou pegando o valor lá do meu input. Posso até colocar um alert nessa minha variável number. Então number dessa maneira aqui. Agora se eu digitar um número, por exemplo, 7... mandar enviar, vejam só que eu já tenho 7 aqui no meu alert. Se eu mandar agora um 35, por exemplo, 35, vejam que eu já tenho 35 aqui no meu alert. Então, dessa maneira, eu sei que essa variável está recebendo exatamente o número que eu coloco aqui no meu input. E agora vejam que quando eu digito um número aqui, por exemplo, 50, ele coloca o 50 aqui no meio. Se eu colocar 35, vejam que ele já está jogando o 35 aqui pro meio. Então é isso que eu vou fazer. Eu posso tirar esse 70% que eu tenho aqui no meu exemplo. Beleza? Vou tirar ele. E vou dar um document.charSelector. Então ele vai pegar document.charSelector. Vai pegar lá a minha classe com o ponto number, né? Então eu vou chamar a classe com ponto. Eu vou dar seu nome que é number. E vou colocar aqui um ponto inner HTML. Beleza? E o que eu quero que ele coloque? Eu quero que ele coloque o nosso número. Então, que é o nosso number. Beleza? Nossa variável number que vai estar aqui. Se eu digitar agora
5 e mandar enviar, veja que eu já tenho o 5 aqui dentro. Posso até mesmo tirar esse H2, pois não está indo para dentro dele, né? Então eu tirei ele, vejo que vai continuar a mesma coisa, muito bem. Vou colocar aqui também o mais porcentagem, que é muito importante, pois vejo que aqui nesse exemplo eu tenho porcentagem do lado. Então isso aqui eu sei que vai ser referente à porcentagem do meu círculo. E agora que vem a parte em si da animação. Então voltando ao meu exemplo, eu vou retirar esse cálculo daqui, beleza? Vou retirar ele e vou simplesmente colocar uma transition. Então transition. E eu quero que a transição ocorra para o meu stroke dash offset, beleza? Então, stroke dash offset. Deixa eu copiar aqui de cima, que é mais fácil, né? Para já não se matar digitando à toa, digamos assim. Então, stroke dash offset. Eu quero que a transição ocorra para o stroke dash offset em 0.08 segundos. E eu já posso definir aqui, então, no meu JavaScript, essa animação. Eu posso fazer isso através de um circle, que é a nossa variável círculo, né? Então, circle, ponto, style dessa maneira, stroke dash offset. Então, stroke dash offset, tudo junto, né? Deixa eu ver se estou escrevendo certo. Dash offset. Eu acho que é dessa maneira aqui, não tenho certeza. E o que eu vou colocar aqui para ele? Eu vou colocar exatamente aquele cálculo, que vai ser 440, beleza? Menos aquele determinado valor. E vai ser 440 vezes o nosso número, beleza? Aqui é a regrinha de 3 normal, dividido por 100. Beleza? Então eu fiz aquele número vezes 440 dividido por 100 menos os 440. Então se você acompanhou a lógica aí, ficou bem tranquilo de entender. Agora vejam só a mágica. Se eu colocar 50, mandar enviar, ele já deu aqui 50. Se eu colocar 80, vejam que ele já vai dar 80. Se eu colocar 100%, mandei enviar, vejo que ele já completou 100% aqui do meu círculo. Só que eu achei rápida demais essa minha animação, então eu acho que não é 0.08, é simplesmente um 0.8. Vamos salvar, vou colocar 60%. Mandei enviar. Ah, agora sim, pessoal, já ficou outro exemplo, já ficou muito melhor. Vejo que já deu uma cara de profissional. E se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição. E agora que tá tudo funcionando, é o que eu sempre digo, vamos fazendo testes, vamos mudando as cores, vejo que com verde fica bem bacana também. Isso aqui vocês têm que utilizar a criatividade de vocês, beleza? Isso aqui é pra vocês se divertirem, veja só que com vermelho fica bem bacana também. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e por hoje é isso. Então aquele abraço, até mais e tchau, valeu!